O que deveria ser um almoço de domingo comum em família transformou-se no início de um pesadelo arquitetado nos mínimos detalhes. Entre sorrisos falsos e tradições vazias, descobri que o sangue nem sempre garante lealdade. Esta é a história de como o instinto de uma mulher e a confiança de um marido enfrentaram uma traição cruel, e de como eu planejei, peça por peça, o silêncio definitivo de quem tentou destruir minha vida por trás de uma máscara de bondade. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O sol de domingo em São Paulo não perdoa. Ele entrava pelo para-brisa do nosso carro, um SUV prateado que ainda cheirava a novo, refletindo no painel de couro e criando pequenas miragens sobre o asfalto quente da rodovia dos Bandeirantes. Ao meu lado, Otávio dirigia com uma tranquilidade que me causava inveja. Ele assoviava uma melodia qualquer, com os dedos batucando levemente no volante, sem ter a menor ideia de que o meu estômago estava se contorcendo em nós apertados desde que havíamos saído de casa, no Brooklyn. O destino era a chácara da família dele, em Itatiba, um refúgio de luxo que, para o resto do mundo, parecia o paraíso, mas para mim sempre foi uma arena de combate silencioso. A reunião era para comemorar o aniversário de 70 anos da dona Odete. Minha sogra não é o tipo de vilã que grita ou quebra pratos. Não, Odete é refinada. Ela destila o veneno em doses homeopáticas, servido em xícaras de porcelana legítima e acompanhado de bolos de fubá perfeitamente assados. Desde que me casei com Otávio, há 5 anos, senti que eu era uma peça de xadrez fora do lugar no tabuleiro impecável que ela desenhou para o filho prodígio. Para ela, Eulete, uma arquiteta que veio do interior de Minas, sem sobrenome tradicional, sempre seria a mulher que roubou o brilho do seu herdeiro. "Você está tão quieta, Bia", comentou Otávio, tirando os olhos da estrada por um breve segundo, para me lançar um sorriso reconfortante. "A mamãe prometeu que o almoço hoje seria paz e amor. Ela até perguntou se você queria que o buffet incluísse aquelas opções vegetarianas que você gosta." "Paz e amor vindo da sua mãe costuma ter um preço alto, Otávio", respondi, tentando manter o tom de voz leve para não iniciar uma discussão antes mesmo de chegarmos. "Sinto que tem algo estranho. Ela nunca foi de facilitar as coisas. Por que, de repente, essa mudança de postura?" Otávio riu, aquele riso aberto e ingênuo que me fez apaixonar por ele, mas que às vezes me irritava profundamente. Ele acreditava na bondade intrínseca das pessoas, especialmente na da mulher que o criou. Eu, por outro lado, havia aprendido a ler as entrelinhas. O ar-condicionado do carro soprava uma brisa gelada, mas eu sentia meu pescoço suar. O cheiro do perfume de Otávio, uma fragrância amadeirada que eu mesma tinha dado de presente, misturava-se ao aroma de café que ainda impregnava nossas roupas. Era uma manhã que deveria ser perfeita. Celular de Otávio, acoplado ao painel para o GPS, brilhou com uma notificação de mensagem. Como ele estava focado em uma ultrapassagem, eu estiquei o braço para ver o que era. O remetente era "Mamãe". A mensagem era curta, mas foi o suficiente para fazer o meu sangue congelar instantaneamente. "O oficial já está posicionado perto do portão lateral. Não deixe que ela perceba nada até que as assinaturas sejam colhidas. Tudo será nosso." Hoje, meu coração disparou. O oficial? Assinaturas? Olhei para Otávio, que continuava focado na estrada, alheio ao que acabara de chegar. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Naquela semana, Otávio tinha mencionado que precisava levar alguns documentos sobre a holding da família para a mãe revisar. Algo sobre a partilha antecipada dos bens que o pai dele, falecido há 2 anos, havia deixado. Ele confiava nela cegamente para cuidar da burocracia. "Otávio, encosta o carro agora", eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. "O quê?" "Bia, estamos a 10 minutos da chácara. O que foi? Está passando mal?" "Não pergunta nada, só encosta. Agora!" gritei, vendo que já estávamos nos aproximando da entrada da estrada de terra que levava à propriedade. Ele se assustou com o meu tom e, por puro reflexo,
jogou o carro para o acostamento, levantando uma pequena nuvem de poeira avermelhada. O barulho dos pneus no cascalho pareceu ensurdecedor no silêncio que se seguiu. Ele me olhou assustado, com as mãos ainda firmes no volante. Bia, o que deu em você? Você me assustou. Peguei o celular dele com as mãos trêmulas e mostrei a mensagem. Ele leu 1, 2, 3 vezes. O rosto de Otávio perdeu a cor gradualmente. Seus lábios se entreabriram, mas as palavras não saíam. Ele sabia exatamente do que se tratava. Na noite anterior, Odete tinha insistido para que ele levasse os contratos de cessão de direitos de uma das empresas que ele mesmo fundou, sob o pretexto de ajustar as taxas de administração. Se ele entrasse naquela chácara e assinasse aqueles papéis diante de um oficial de justiça ou tabelião mancomunado com ela, ele perderia o controle de tudo o que construiu. Mais do que isso, a mensagem dizia: tudo será nosso. Odete não estava agindo sozinha. Ela ia me dar um golpe. Bia, sussurrou ele, a voz embargada pela decepção. A minha própria mãe. Ela não ia só te dar um golpe, Otávio. Ela ia nos destruir. Se você assinar aquilo, você perde a empresa. E conhecendo a Odete, o próximo passo seria me tirar da jogada legalmente. Aquela reunião de família é um abatedouro. O som de um carro se aproximando por trás nos fez pular. Era o carro de Genival, o advogado de confiança de Odete, um homem que eu sempre achei que tinha o olhar de uma serpente. Ele reduziu a velocidade ao passar pelo nosso SUV encostado, tentando espiar pelos vidros escuros. Meu instinto gritou: Otávio, vire esse carro agora mesmo. Não vamos para a chácara. Se entrarmos naquele portão, não teremos como sair sem que eles consigam o que querem. Vire agora. Otávio hesitou por um segundo. Vi o conflito em seus olhos, a dor de um filho que não queria acreditar na traição da mãe contra a urgência do perigo real. Mas então, ele me olhou. Viu a determinação no meu rosto e o suor frio na minha testa. Ele engatou a marcha a ré, fez um retorno brusco no meio da estrada de terra e pisou no acelerador, voltando em direção à rodovia principal. Pelo retrovisor, vi o carro de Genival parar e começar a manobrar para nos seguir. O pânico tentou me dominar, mas eu o abafei com um ódio que eu nem sabia que possuía. Odete tinha cruzado a linha. Ela não queria apenas me humilhar nos almoços de domingo. Ela queria a nossa ruína financeira e emocional. Para onde vamos? Perguntou Otávio, as mãos agora apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Para um hotel em Campinas, algum lugar onde ela não nos ache hoje. Precisamos de tempo para ligar para o seu contador de confiança e para o meu advogado. E Otávio, fiz uma pausa, sentindo uma chama fria acender dentro de mim. Isso não termina aqui. Ela tentou silenciar o nosso futuro. Agora, sou eu quem vai garantir que ela nunca mais tenha voz nessa família. O trajeto de volta foi feito em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo toque constante do celular de Otávio. O nome Mamãe brilhava na tela, repetidamente, como uma insistência macabra. Ele não atendeu. A cada chamada recusada, eu sentia que um elo de submissão estava sendo cortado. Ao chegarmos ao hotel, a adrenalina começou a baixar, dando lugar a uma clareza cortante. Eu olhei para o meu marido, um homem bom que tinha sido quase devorado pela própria linhagem, e percebi que a minha vingança não seria barulhenta. Seria cirúrgica. Dona Odete achava que eu era apenas a esposa de fora. Ela estava prestes a descobrir que uma arquiteta sabe muito bem como derrubar uma estrutura, tijolo por tijolo, até que não sobre nada além de poeira e arrependimento. Eu ia calar a minha sogra. Ia fazer isso usando as mesmas armas que ela. Elegância, silêncio e uma armadilha muito mais bem construída do que a dela. O quarto de hotel em Campinas tinha aquele cheiro estéril de lavanda sintética e carpetes profundamente limpos, um contraste absoluto com o cheiro de terra molhada e mato que eu esperava sentir na chácara de Itatiba. O zumbido constante do ar-condicionado central era o único som que preenchia o ambiente, além da respiração pesada de Otávio. Ele estava sentado na beira da cama king size, com a cabeça entre as mãos, os dedos entrelaçados nos cabelos castanhos que eu tanto gostava de acariciar.
Naquela luz amarelada e impessoal do quarto, ele parecia menor, como se o peso da traição da própria mãe tivesse encolhido seus ombros. Eu não podia me dar ao luxo de desmoronar. Enquanto ele processava o luto de uma relação que acabara de morrer, eu sentia uma clareza gelada percorrer minhas veias. Peguei o celular dele, que ainda vibrava insistentemente sobre a mesa de cabeceira de mogno. Dona Odete não parava. Eram 10, 12, 15 chamadas perdidas. E então, o silêncio das ligações foi substituído pelo sinal sonoro de mensagens de texto. Eu não precisei de senha. O rosto de Otávio, mesmo desolado, desbloqueou o aparelho via reconhecimento facial quando ele levantou a cabeça por um instante. Bia, o que a gente faz agora? A voz dele saiu rouca, quase um sussurro. Ela é minha mãe. Como ela pôde arquitetar isso com o Genival? Aquele homem frequenta os nossos jantares de Natal. Ele viu a gente crescer. Ela não vê pessoas, Otávio. Ela vê ativos. Ela vê controle. Respondiu enquanto meus olhos escaneavam as novas mensagens. Odete tinha mudado o tom. De preocupada, ela passou para ofendida. Otávio, onde vocês estão? O oficial está esperando e isso é uma falta de respeito com a história da nossa família. Sua esposa está fazendo a sua cabeça de novo? Não seja fraco. Aquelas palavras eram o combustível que eu precisava. Li cada linha para Otávio, sentindo o impacto de cada sílaba no semblante dele. Eu precisava que ele sentisse a dor agora, para que não hesitasse depois. A vingança que eu estava começando a desenhar na minha mente não funcionaria se ele tentasse perdoá-la no meio do caminho. No Brasil, as relações familiares são tratadas como algo sagrado, intocável, mas o que Odete estava fazendo era um sacrilégio financeiro e emocional. Ela queria usar uma interdição parcial, alegando que Otávio não estava em plenas faculdades mentais para gerir a holding devido ao estresse, transferindo o poder de decisão para ela e para um conselho formado por seus aliados. Escuta, Otávio. Me ajoelhei na frente dele, forçando-o a olhar nos meus olhos. O Dr. Fausto, aquele meu cliente que é especialista em direito societário e sucessório. Lembra dele? Liguei para ele no caminho. Ele disse que o que ela tentou fazer foi uma emboscada jurídica. Se você tivesse assinado qualquer papel naquele estado de espírito, levaríamos anos para reverter. Ela quer o seu silêncio e o seu dinheiro, mas ela vai ter o meu silêncio primeiro. Levantei-me e comecei a caminhar pelo quarto, meus passos abafados pelo tapete grosso. Eu já estava conectada ao meu laptop, acessando os registros da empresa que eu ajudava Otávio a gerenciar nos bastidores. Como arquiteta, eu tinha um olhar treinado para estruturas e falhas ocultas. E Odete tinha muitas. Ela ostentava uma vida de luxo nos Jardins, em São Paulo, que a holding mal conseguia sustentar desde que o pai de Otávio falecera. Eu sabia que havia algo errado nas contas da Fundação de Caridade que ela mantinha apenas para aparecer nas colunas sociais. Precisamos de provas, Bia. Não posso acusar minha mãe de algo assim, sem ter como esmagar qualquer defesa dela, disse Otávio, finalmente se levantando. O brilho de ingenuidade em seus olhos tinha sido substituído por uma centelha de raiva. Era o que eu queria, e nós vamos conseguir. Mas antes, vamos jogar o jogo dela. Eu disse, um sorriso frio surgindo em meus lábios. Você vai retornar à ligação. Agora. Otávio hesitou, o celular pesando em sua mão como se fosse feito de chumbo. O que eu digo? Diga que o carro quebrou na rodovia. Diga que estamos esperando o guincho e que eu passei mal com o calor. Tive uma queda de pressão. Seja convincente. Peça desculpas. Diga que chegaremos para o jantar, em vez do almoço. Precisamos que ela relaxe. Precisamos que o Genival vá embora achando que o plano só foi adiado por algumas horas. Enquanto isso, o Dr. Fausto está acionando um perito contábil de confiança. Otávio respirou fundo e discou. Coloquei no viva voz. O som da voz de Dona Odete preencheu o quarto, estridente e carregada de uma falsa doçura que me dava náuseas. Otávio, meu filho, que susto vocês me deram. O Genival já estava indo embora. Onde vocês se enfiaram? Oi, pai, mãe. Desculpa. A voz de Otávio tremeu levemente, mas ele seguiu o roteiro. O SUV deu um problema na injeção eletrônica. O motor parou do nada perto de Jundiaí.
A Bia também não está bem. O sol estava muito forte e ela desmaiou por um momento. Estamos num posto agora, esperando o socorro da seguradora. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu conseguia visualizar Odete em sua varanda gourmet, segurando uma taça de espumante, calculando se aquilo era verdade ou uma manobra. Que tragédia, querido. Mas vocês vêm, não vêm? O oficial, digo, o consultor que eu trouxe, só pode ficar até às 8 da noite. É muito importante que assinemos aquela papelada da sucessão hoje para evitar impostos extras no mês que vem. Sim, mãe. Estaremos aí. Só vamos esperar o carro e a Bia melhorar um pouco. Ótimo. Não demorem. Um beijo, querido. Melhoras para a Beatriz. Ela desligou. O modo como ela pronunciou meu nome, Beatriz, como se estivesse mastigando algo estragado, foi o último selo que eu precisava. Otávio jogou o telefone na cama e me abraçou. Senti o corpo dele tremer. Era o desmoronamento de uma vida de confiança cega. Passei as próximas 3 horas no telefone com o Dr. Fausto e com um investigador particular que eu já havia consultado meses atrás, quando comecei a notar discrepâncias nas joias que Odete dizia ter perdido ou sido roubada. O que descobrimos foi muito pior do que eu imaginava. Odete estava vendendo patrimônio da holding por baixo do pano para pagar dívidas de jogo em cassinos clandestinos no Uruguai e para manter o estilo de vida de um amante 20 anos mais jovem que ela escondia em um apartamento em Moema. Se ela conseguisse a assinatura de Otávio hoje, ela liquidaria o restante da empresa para cobrir seus rastros antes que a auditoria anual acontecesse. Ela não estava apenas tentando roubar o filho. Ela estava destruindo o legado de uma vida inteira para não ser desmascarada como uma farsante. O plano é o seguinte, eu disse, fechando o laptop com um estalo seco que ecoou pelo quarto. Nós não vamos para Itatiba, pelo menos não da forma que ela espera. Você vai mandar os documentos digitalizados para o Fausto agora. E eu vou fazer uma ligação para a pessoa que a Odete mais teme no mundo social de São Paulo. A editora daquela revista de fofocas que ela vive tentando bajular. Você vai expor a minha mãe? Otávio perguntou com os olhos arregalados. Não, Otávio. Eu vou dar a ela o que ela sempre quis. Os holofotes. Mas eu vou garantir que, quando as luzes se acenderem, o mundo veja exatamente quem ela é. Eu vou calar a voz dela com a própria verdade dela. Ela quer um espetáculo? Ela vai ter o ato final hoje à noite. Eu sentia uma adrenalina diferente agora. Não era medo, era o prazer da estratégia. Odete achava que eu era o elo fraco da corrente, a intrusa que não entendia as regras do jogo. Ela esqueceu que, para construir grandes edifícios, é preciso entender como o solo funciona. E o solo de Dona Odete estava podre. Olhei para o relógio de parede do hotel. Eram 4 da tarde. O sol começava a baixar, pintando o céu de Campinas com tons de laranja e roxo. A caçada estava apenas começando. O trajeto de Campinas até Itatiba, que normalmente levaria pouco mais de 40 minutos, pareceu durar uma eternidade. O céu já havia perdido os tons alaranjados e se transformado em um manto azul escuro, quase negro, salpicado por estrelas que pareciam observar nossa marcha silenciosa. Dentro do carro, o cheiro de couro novo agora se misturava ao aroma metálico do suor frio de Otávio. Ele não dizia nada, mas eu sentia sua tensão emanar em ondas. De vez em quando eu tocava sua mão, que estava gélida, e apertava com força. Um lembrete mudo de que eu estava ali, de que éramos uma frente única contra a tempestade que nos esperava atrás dos portões de ferro da Estância das Orquídeas. Eu havia passado as últimas horas coordenando o contra-ataque. Sampaio, o investigador que eu contratara, tinha feito um trabalho impecável. Ele me enviara por e-mail um arquivo PDF protegido por senha, contendo fotos, extratos bancários e até mesmo cópias de mensagens de áudio que Dona Odete trocara com o seu jovem amante, um tal de Fabrício, que vivia às custas da holding em um flat luxuoso em Moema. Cada detalhe daquela vida dupla estava agora no meu celular, como uma granada sem pino pronta para ser lançada no momento certo. Eu também tinha falado com Renata Lins, uma colunista social ácida que Odete sempre tentou impressionar. Renata estava apenas
esperando o meu sinal de ok para publicar uma nota enigmática, mas devastadora, sobre a ética inabalável da matriarca da família Albuquerque. Ao virarmos na estrada de terra que levava à chácara, o som dos pneus triturando o cascalho fino ecoou pelo vale silencioso. O cheiro de mato úmido e o som estridente dos grilos preenchiam a noite, criando uma atmosfera que, para qualquer um, seria bucólica, mas para mim, era o cenário de um cerco. Os holofotes do jardim iluminavam as palmeiras imperiais que ladeavam a entrada e a fachada da casa, uma construção imponente de estilo colonial moderno, brilhava com uma opulência agressiva. Respira fundo, Otávio, eu sussurrei, quando ele parou o carro diante da entrada principal. Lembre-se, ela acha que nós somos as presas. Deixe que ela mantenha essa ilusão até o último segundo. Ele assentiu, limpando o suor da testa com as costas da mão. Descemos do carro e o impacto do ar fresco da noite de Itatiba me fez estremecer por um momento. O perfume forte das damas da noite, plantadas perto da varanda, era quase sufocante. Antes mesmo de chegarmos à porta, ela se abriu. Dona Odete surgiu como uma aparição, vestindo um caftã de seda pura em tons de esmeralda, as joias de esmeraldas e diamantes, as mesmas que ela alegara ter vendido para ajudar a fundação, brilhando ofensivamente sob as luzes do hall. Meus filhos, que agonia vocês me causaram, ela exclamou, vindo em nossa direção com os braços abertos. O cheiro do perfume dela, um floral clássico e caro, invadiu minhas narinas. Ela abraçou Otávio com uma força possessiva e depois me deu um beijo no rosto que pareceu o toque de uma serpente. Beatriz, querida, você parece pálida. O sol de Jundiaí deve ter sido terrível. Entrem, entrem. O jantar está servido, mas o Dr. Arnaldo e o Genival estão nos esperando na biblioteca para resolvermos aquela questão técnica antes de comermos. Coisa rápida, para podermos aproveitar a noite sem pendências, não é? Dr. Arnaldo, o tabelião, o homem que daria fé pública ao roubo que ela planejava. Caminhamos pela casa, meus saltos estalando no mármore travertino. A decoração era impecável, mas eu só conseguia notar a falsidade em cada detalhe. Passamos pela sala de jantar, onde a mesa estava posta para 12 pessoas com prataria e cristais polidos, embora apenas nós três e os advogados estivéssemos ali. Odete gostava do teatro da importância. Entramos na biblioteca. O ambiente tinha aquele cheiro característico de livros antigos, couro e charutos caros. Genival estava em pé perto da janela, segurando um copo de uísque. Ao lado dele, um homem baixo, de terno cinza e expressão burocrática, revisava uns papéis sobre a pesada mesa de mogno. Doutor, Arnaldo, Otávio, que bom que chegaram, disse Genival, com um sorriso que não chegava aos olhos. Tivemos um pequeno contratempo com o tempo, mas o Dr. Arnaldo foi gentil o suficiente para nos aguardar. São apenas 3 assinaturas, uma formalidade para garantir que a holding continue protegida caso algo aconteça com a sua saúde, dada a carga de estresse que você tem enfrentado, como sua mãe mencionou. Olhei para Otávio. Ele olhou para a caneta Montblanc que estava sobre a mesa, brilhando sob o abajur de luz quente. O oficial de justiça, ou quem quer que fosse aquele homem, pigarreou e apontou para a linha pontilhada. Senhor Albuquerque, se puder assinar aqui e nesta última folha do anexo de cessão de poderes interventivos. Sabe, Odete, eu disse, quebrando o silêncio e fazendo todos na sala se virarem para mim. Minha voz estava calma, quase doce. Eu estava pensando sobre essa proteção da holding. É engraçado como a senhora se preocupa tanto com o patrimônio da família, enquanto gasta quantias exorbitantes em, como direi, entretenimento uruguaio e consultorias imobiliárias em Moema. O silêncio que se seguiu foi tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do relógio de carrilhão no canto da sala. O rosto de Odete mudou de uma expressão de falsa preocupação para uma máscara de granito frio. Do que você está falando, Beatriz? Não interrompa os negócios dos homens com bobagens. Ela retrucou, o tom de voz subindo uma oitava. Não são bobagens, mãe, Otávio disse, sua voz agora ganhando uma firmeza que me deu orgulho. Ele não se aproximou da mesa. Em vez disso, ele cruzou os braços. A Bia,
Descobriu o que você e o Genival estão tentando esconder. As retiradas mensais para contas não auditadas. A venda daquele lote em Barueri que você disse que tinha sido permutado. E o Fabrício? Mãe, como vai o Fabrício? O nome, Fabrício, atingiu Odete como um tapa físico. Ela cambaleou levemente, apoiando-se na poltrona de couro. Genival tentou intervir, dando um passo à frente com o dedo em riste. Escutem aqui, isso é uma calúnia. Infundada. Beatriz, você está ultrapassando todos os limites da decência familiar. A decência familiar morreu no momento em que vocês tentaram drogar o discernimento do Otávio com contratos fraudulentos em um almoço de aniversário. Eu respondi, pegando o meu tablet da bolsa e colocando-o sobre a mesa de mogno, bem em cima dos contratos que eles queriam que Otávio assinasse. Aqui estão as provas, doutor Arnaldo. Se o senhor for um oficial honesto, verá que esses documentos que o senhor trouxe contêm informações falsas sobre a saúde financeira da holding. E se o senhor não for honesto, saiba que o doutor Fausto, meu advogado, já enviou uma cópia disso para a Corregedoria e para o Ministério Público. O homem de terno cinza arregalou os olhos, recolheu sua pasta em um movimento rápido e olhou para Genival com puro pavor. Eu fui informado que era uma sucessão consensual. Eu não quero me envolver em litígio familiar com indícios de fraude. Com licença. Ele saiu da sala quase correndo. Genival ficou parado, o rosto vermelho de fúria e vergonha. Odete, por sua vez, estava pálida, as mãos trêmulas agarrando o caftã de seda. O teatro dela estava desmoronando. E o silêncio que se seguiu foi o meu primeiro grande triunfo. Eu havia acabado de tirar a voz dela diante do seu cúmplice. Mas eu ainda não tinha terminado. A vingança completa exigia que ela perdesse não apenas o poder, mas a única coisa que ela realmente valorizava, a sua imagem de perfeição diante da sociedade que ela tanto desprezava e, ao mesmo tempo, desejava. O jantar ainda está de pé, Odete? Perguntei, com um sorriso gélido. Porque eu acabei de enviar uma mensagem para a Renata Lins. Ela está vindo para cá. Ela acha que vai cobrir a entrega de uma doação histórica da sua fundação. Mas acho que ela vai adorar saber para onde o dinheiro da fundação realmente foi. Odete caiu na poltrona, os olhos fixos em mim com um ódio que poderia queimar o ambiente. Mas pela primeira vez em 5 anos, ela não tinha uma resposta. Ela estava muda. O silêncio que se instalou na biblioteca após a fuga precipitada do doutor Arnaldo era quase sólido, uma presença física que pesava sobre os ombros de todos ali presentes. O cheiro de carvalho e papel antigo, que antes me trazia uma sensação de erudição e conforto, agora parecia o cheiro de um mausoléu. Dona Odete permanecia afundada na poltrona de couro capitonê, as mãos pálidas e adornadas com anéis caríssimos, apertando os braços do móvel com tanta força que os nós dos seus dedos pareciam querer rasgar a pele. Ela não era mais a rainha da alta sociedade paulistana. Naquele momento, sob a luz dura do abajur, ela parecia apenas uma mulher encurralada pela própria arrogância. Genival, o advogado que por décadas fora o cão de guarda da família Albuquerque, estava parado perto da janela, observando os faróis do carro do tabelião desaparecendo na curva da estrada de terra. Ele sabia que sua carreira estava por um fio. No Brasil, o prestígio é uma moeda forte, mas a desonra é um veneno que se espalha rápido. Ele se virou para nós, tentando ensaiar uma última defesa, mas sua voz saiu fraca, desprovida da autoridade que costumava exercer nos tribunais. Isso tudo é um grande mal-entendido, Zé Otávio. Sua mãe só queria garantir que o patrimônio não fosse diluído. Ela teme pelo seu futuro, ele disse, mas seus olhos evitavam os meus. Cale a boca, Genival, Otávio respondeu. Foi a primeira vez que o vi falar com aquela autoridade fria. Ele não estava gritando, ele estava apenas executando uma sentença. Você vai sair desta casa agora. Amanhã de manhã, quero todos os arquivos da holding entregues no escritório do Dr. Fausto. Se faltar uma única nota fiscal, eu garanto que a OAB será o menor dos seus problemas. Vou processar você por tentativa de estelionato e conluio. Agora saia. Genival não discutiu.
Ele pegou sua pasta de couro, ajeitou o nó da gravata com um gesto, nervoso, e saiu da sala sem olhar para trás. Ouvimos seus passos rápidos no mármore do corredor e, logo depois, o ronco do motor de seu carro de luxo se afastando. Ficamos apenas nós três, o filho, a nora e a matriarca caída. Eu me aproximei de Odete. O perfume dela, que antes me intimidava, agora parecia apenas uma tentativa desesperada de mascarar o odor da derrota. Eu coloquei o meu tablet sobre os joelhos dela, mostrando a página. Da revista de Renata Lins, ainda em rascunho. O título era O Declínio da Matriarca, a vida dupla de Odete Albuquerque. Você não teria coragem, ela sibilou, os olhos injetados de ódio. Você depende desse sobrenome tanto quanto qualquer um. Se você me destruir, você destrói o Otávio. Você se engana, Odete, eu disse, baixando o tom para um sussurro que apenas ela pudesse ouvir. Eu construí minha carreira do zero. Eu sei o que é não ter nada e trabalhar até as mãos sangrarem. Eu não preciso do seu sobrenome para ter dignidade. O Otávio, por outro lado, está livre de você. A única coisa que você tem agora é o silêncio que eu estou disposta a comprar. E o preço é alto. Ela olhou para o filho, buscando algum resquício daquela obediência cega que ela cultivara por 30 anos. Mas Otávio estava parado ao meu lado, a mão firme no meu ombro. Ele não. Era mais um menino que buscava a aprovação. Era um homem que havia descoberto que o sangue não justifica a traição. O que você quer? Ela perguntou, a voz finalmente quebrando. Assinatura imediata da renúncia vitalícia à presidência do Conselho da Holding, Otávio declarou, tirando do bolso interno do paletó um envelope pardo que eu havia preparado com o Dr. Fausto antes de sairmos do hotel. Você terá uma pensão mensal generosa, mas controlada. Você vai se retirar para a casa de praia no Guarujá, sem eventos sociais, sem colunas, sem festas na chácara. Você vai viver o resto dos seus dias em um exílio dourado. Se você tentar interferir na empresa ou na nossa vida uma única vez, a Renata Lins recebe os arquivos completos sobre o Fabrício, os cassinos e as fraudes na fundação. Você prefere ser uma velha rica e silenciosa ou uma criminosa famosa? Odete olhou para os papéis como se fossem brasas ardentes. Por um momento, achei que ela fosse rasgá-los, que fosse ter um daqueles ataques de fúria teatrais que ela costumava usar para conseguir o que queria. Mas ela viu a determinação nos olhos de Otávio. Ela viu que o jogo havia acabado. Com a mão trêmula, ela pegou a caneta Montblanc, a mesma que ela pretendia usar para roubar o filho, e assinou cada página. Quando ela terminou, Otávio recolheu os documentos. Ele não deu a ela um beijo de despedida, nem uma palavra de conforto. Ele apenas me olhou e disse, vamos embora, Bia. O ar aqui está pesado demais. Saímos da biblioteca e atravessamos a sala de jantar, onde a mesa para 12 pessoas continuava posta. Um monumento à hipocrisia que nunca seria consumado. O cheiro da comida preparada pelos empregados flutuava no ar, mas nenhum de nós tinha fome. Saímos para a noite estrelada de Itatiba e o frescor do jardim pareceu limpar meus pulmões. 6 meses se passaram desde aquela noite. Hoje, estou sentada na varanda do nosso novo apartamento na Vila Nova Conceição. O sol está se pondo atrás do skyline de São Paulo, pintando o céu com tons de rosa e dourado que eu, como arquiteta, sempre tento replicar em meus projetos. Otávio está na sala, rindo ao telefone com um dos diretores da holding. Sob a gestão dele, a empresa finalmente está se recuperando das sangrias financeiras que Odete causava. Ele parece 10 anos mais jovem. Dona Odete cumpre seu acordo. Ela vive no Guarujá, cercada por luxo, mas completamente isolada. As poucas vezes que seu nome aparece nas redes sociais é em fotos antigas de TBT, de conhecidas que já a esqueceram. O silêncio dela é absoluto. Ela descobriu que, no mundo que ela mesma criou, sem poder e sem dinheiro para comprar bajuladores, ela não é ninguém. Eu olho para a minha aliança e sorrio. Muitas pessoas acham que a vingança é um prato que se come frio, regado a escândalos e gritos. Mas eu aprendi que a vingança mais doce é a reconstrução. Eu não apenas calei a minha sogra, eu libertei o meu marido e garanti o nosso futuro.
O barulho do trânsito lá embaixo parece uma música distante. O silêncio aqui dentro de casa, finalmente, é de paz. Eu venci. E o melhor de tudo é que não precisei me tornar um monstro para derrotar um. Apenas precisei ser a arquiteta do meu próprio destino. Fim.